Capítulo 1. A paternidade de Deus. Quando falo sobre a paternidade de Deus, estou me referindo a um conceito profundo e transformador. Ser filho de Deus não é apenas uma questão de identidade, é a essência do nosso relacionamento com o Criador. Imagine por um momento a intimidade que se estabelece entre um pai e seu filho. Essa conexão é marcada por amor, cuidado e uma presença constante. Assim é a paternidade divina. Um convite para experimentar uma relação íntima e pessoal com aquele que nos criou. Como declara 1 João 3, 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. A importância dessa paternidade na vida espiritual é inegável. Quando entendemos que somos filhos amados, nossa perspectiva sobre a vida muda radicalmente. Não somos meros servos, cumprindo obrigações, mas herdeiros de uma herança gloriosa. Essa compreensão nos proporciona segurança e amor incondicional, elementos essenciais para uma vida plena. Ao reconhecermos a paternidade de Deus, somos libertos do medo e da insegurança, encontrando um lugar seguro onde podemos nos refugiar e nos fortalecer. Pois, como afirma Romanos 8,15, não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez em temor, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O objetivo deste capítulo é claro: apresentar a proposta de uma transição de mentalidade, deixar para trás a visão de servos e abraçar a mentalidade de filhos. Essa mudança não é apenas teórica, ela deve se refletir em nossa vida cotidiana, impactando nossas decisões, relacionamentos e a forma como nos vemos. Ao longo deste capítulo, vamos explorar o que significa ser filho de Deus e como essa compreensão pode transformar nossa existência. Convido você a embarcar nessa jornada de autodescoberta, onde a paternidade de Deus se revela não apenas como um conceito, mas como uma realidade viva e pulsante em nossas vidas. Vamos juntos desvendar as profundezas desse amor paternal e entender como ele molda nossa identidade e nosso propósito. A natureza de Deus como Pai. Quando falamos sobre a natureza de Deus como Pai, não estamos falando de uma ideia distante ou de um conceito teológico frio. Estamos falando de alguém real, presente, amoroso, alguém que olha para você com cuidado, que conhece o seu nome, que se importa com cada detalhe da sua vida. Deus não é apenas o Pai, Ele é seu Pai. E isso muda tudo. Uma das primeiras coisas que precisamos compreender é que o amor de Deus por você é incondicional. Talvez você já tenha experimentado um amor humano cheio de condições, marcado por cobranças, expectativas ou até rejeição. Mas Deus não ama assim. O amor dele não oscila, não depende do seu desempenho, dos seus acertos ou erros. Romanos 8, 38, 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É como se Deus estivesse dizendo todos os dias: eu amo você, eu escolhi você, e nada do que você faça vai mudar isso. Quando essa verdade desce ao coração, encontramos descanso, segurança e coragem para nos aproximar dele sem medo. A bondade de Deus também revela seu coração paternal. Ele não é um pai severo que está esperando você falhar. Pelo contrário, ele se alegra quando você cresce, quando você prospera, quando você dá um passo de fé. Salmo 103, 13, compara a compaixão de Deus à de um pai amoroso. E talvez você não tenha tido essa referência, mas Deus faz questão de mostrar quem Ele é. Sua bondade te acompanha, te sustenta e te lembra todos os dias que você não está sozinho. Salmo 103, 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E quando falamos da proteção de Deus, falamos de um cuidado real, diário. Ele é aquele pai que te cobre, te guarda, que fica ao seu lado nos dias difíceis. Salmos 91 nos promete abrigo sob suas asas. E talvez você já tenha passado por tempestades que pareciam insuportáveis. Mas com se olhar bem, verá que ele estava lá,
te segurando quando você pensou que não conseguiria. Ele sempre está. A presença do Pai nos dá coragem para continuar, mesmo quando o caminho aperta. E sim, Deus também nos disciplina. Mas até isso é amor. Ele não corrige para humilhar, para punir ou para diminuir. Ele corrige para curar, para alinhar, para fortalecer. Hebreus 12:6 diz que ele corrige a quem ama. E isso significa que cada processo, cada ajuste, cada momento de confronto é, na verdade, uma prova de que ele se importa demais para te deixar do mesmo jeito. Hebreus 12:6-8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Talvez uma das imagens mais lindas do coração do Pai esteja na parábola do filho pródigo. Jesus nos mostra um pai esperando, olhando para o caminho, ansiando pelo retorno do filho. Não com raiva, não com cobrança, mas com saudade. E quando o filho volta, quebrado, sujo e arrependido, o pai corre em direção a ele. Abraça, beija, restaura. Essa é a imagem que Jesus escolheu para representar Deus. É assim que ele olha para você. É assim que ele te recebe todos os dias. No fim, a paternidade divina é isso. Um amor que não desiste, que não recua, que não se apaga. Um amor que te chama de filho, que te chama de filha e que deseja caminhar com você passo a passo em cada detalhe da sua história. Lucas 15:11-24. 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 17. E tornando em si disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. 23. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. 24. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Além disso, em Isaías 49:15, Deus nos lembra que, mesmo que uma mãe possa esquecer seu filho, ele jamais nos esquecerá. Essa promessa nos assegura que somos profundamente valiosos para Deus e que Ele nos conhece de maneira íntima. Ele não é um pai que se afasta. Ao contrário, está sempre presente, pronto para ouvir nossas súplicas e nos guiar pelo caminho certo. Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Agora convido você a refletir sobre a sua própria experiência com a paternidade. Como a sua relação com seu pai terreno influenciou a forma como você enxerga Deus como pai?
Muitas vezes, nossas dores, ausências ou expectativas frustradas acabam moldando nossa visão de Deus. Se você teve uma relação difícil ou distante com seu pai, pode ser desafiador acreditar que Deus é de fato um pai amoroso, presente e protetor. Mas aqui está a verdade que cura. Deus é a perfeição de tudo aquilo que um pai deveria ser. Ele é a cura para as feridas antigas e a fonte de um amor que restaura, reconstrói e renova. Ao entendermos a natureza de Deus como Pai, somos convidados a nos aproximar dele com confiança e gratidão. Essa relação íntima nos transforma por dentro, permitindo que experimentemos a plenitude do seu amor e a alegria de sermos verdadeiramente seus filhos. Essa compreensão impacta a nossa vida diária e nos chama para uma transformação espiritual real e significativa. E é essencial entender como podemos desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Essa conexão não é uma teoria da fé, é uma experiência viva que toca nosso cotidiano. A comunicação constante com Deus, por meio da oração e da meditação na palavra, é o caminho para essa intimidade. A oração é muito mais do que um ritual, é um diálogo sincero com o nosso Pai Celestial. Imagine-se sentado em uma mesa tranquila, conversando com alguém que realmente se importa com você. Assim é a oração. Nesse espaço de vulnerabilidade e verdade, abrimos o coração para Deus e permitimos que Ele entre com seu cuidado e sua direção. Não é necessário usar palavras difíceis nem fórmulas específicas. O que importa é a sinceridade. Na oração, você pode falar sobre seus medos, agradecer pelas bênçãos e pedir sabedoria para as decisões do dia a dia. A meditação na palavra de Deus é outro pilar essencial para fortalecer nossa relação com Ele. Quando nos dedicamos a ler e refletir sobre as Escrituras, permitimos que a verdade de Deus penetre nas áreas mais profundas da nossa alma. É como alimentar o coração com a sabedoria e o amor do Pai. Nessas páginas inspiradas, encontramos promessas que nos encorajam, conselhos que nos dirigem e histórias que nos edificam. À medida que internalizamos essas verdades, nossa identidade como filhos vai se tornando mais clara e nossa vida mais transformada. Além da oração e da meditação, é vital cultivar momentos de adoração e gratidão. A adoração é reconhecer quem Deus é, grande, bondoso e fiel. Ela pode acontecer em uma canção, em palavras espontâneas ou até no silêncio contemplativo. Quando adoramos, nossa perspectiva muda. Deixamos de focar apenas nos desafios e começamos a perceber a beleza da presença de Deus em cada detalhe. Já a gratidão nos ajuda a enxergar o que muitas vezes passa despercebido. O cuidado diário de Deus, suas pequenas e grandes intervenções e sua presença constante. A gratidão fortalece a fé e realinha o coração, lembrando-nos do convite que a palavra faz em Salmos 100:4. Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Para ilustrar a importância dessa relação pessoal com Deus como Pai, podemos olhar para histórias reais de vidas transformadas. Muitas pessoas testemunham como a revelação da paternidade divina mudou completamente suas emoções, suas relações e sua caminhada espiritual. Maria, nome fictícios, por exemplo, uma jovem marcada pela rejeição, encontrou cura e consolo ao descobrir que era filha amada de Deus. Essa verdade não apenas sarou suas feridas, mas também a impulsionou a amar e servir outras pessoas, compartilhando o mesmo amor que recebeu. Histórias como essa nos mostram que ser filho de Deus não é uma ideia abstrata. É uma realidade viva que transforma toda a nossa existência. Como anda a sua jornada com Deus? Como você tem conversado com Ele? Talvez existam práticas simples que já fazem diferença para você. Uma oração mais silenciosa, um momento rápido de gratidão, ou até aquele versículo que volta ao seu coração quando você menos espera. Que tal separar um tempinho só seu e dele? Pode ser 5 minutos pela manhã, uma pausa no meio do dia, ou um cantinho especial em casa, onde você se sente mais à vontade. Esses pequenos gestos, feitos com sinceridade,
podem transformar profundamente sua vida espiritual. Quero que você lembre de algo essencial. Você não está nessa estrada sozinho. Deus te chama para perto, com ternura e interesse genuíno. Ele te convida a se achegar confiante, porque você é filho. E essa é uma das maiores alegrias da fé. Conforme continuarmos explorando a paternidade divina, você vai perceber como essa verdade molda quem você é e influencia a forma como você age, decide e até como enxerga o mundo ao seu redor. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. A transição da mentalidade de servo para filho. Falar sobre a paternidade de Deus é abrir espaço dentro de nós para uma mudança profunda. Não é apenas trocar um título, é experimentar uma transformação interior que toca nossa identidade e nossa relação com o Senhor. A mentalidade de servo costuma ser pesada. Quem se vê como servo geralmente vive tentando cumprir regras para ser aceito, com medo de falhar, como se Deus estivesse apenas observando o próximo erro. Isso cria ansiedade, insegurança e um distanciamento no relacionamento. O servo teme a punição. Serve porque precisa, não porque ama. E por isso, apesar de fazer muito, quase nunca descansa. A palavra de Deus nos lembra em 1 João 4,18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mas a mentalidade de filho é completamente diferente. É leve, é livre, é baseada no amor. Como filhos, entendemos que nossa aceitação não depende do nosso desempenho, mas do carinho incondicional do Pai. Não precisamos provar quem somos. Nós pertencemos. E por pertencer, servimos com gratidão e não por obrigação. Quando o coração entende essa verdade, a alma respira aliviada. Como declara Gálatas 4, 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Claro, essa mudança não costuma acontecer de uma vez. Muitas pessoas carregam marcas, histórias difíceis e até interpretações religiosas rígidas que moldaram sua visão de Deus como um juiz implacável e não como um pai presente e amoroso. Por isso é tão importante reconhecer essas barreiras e trabalhá-las com honestidade. Faça perguntas sinceras ao seu coração. De que forma a minha história afetou a maneira como eu vejo Deus? Em que momentos eu ainda o enxergo como alguém distante ou irritado comigo? Uma das verdades mais libertadoras do Evangelho é que Deus não nos chamou para uma relação de servidão religiosa, mas para uma relação de filiação. Somos convidados a caminhar com Ele, não apenas a trabalhar para Ele. Essa diferença parece sutil, mas transforma completamente a forma como vivemos nossa fé. Em 2 Coríntios 5, 14, o amor de Cristo nos constrange. Esse constrangimento não é uma pressão de medo ou obrigação, mas uma força interior que nasce do encontro com o amor de Deus. Quando o coração é alcançado por esse amor, a obediência deixa de ser servidão e passa a ser resposta. Não servimos a Deus como escravos que temem o castigo, mas como filhos que foram tocados pela graça. O amor nos move a agir, a servir, a perdoar e a permanecer fiéis, não porque somos obrigados, mas porque fomos profundamente transformados. Assim, o verdadeiro serviço a Deus nasce de um coração conquistado pelo amor, onde cada atitude é uma expressão de gratidão e cada obra é fruto de um relacionamento vivo com o Pai. A Bíblia afirma claramente essa identidade. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. João 15, 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Jesus deixa evidente, ele não busca apenas servos ocupados, mas filhos presentes. E isso define a diferença essencial. O servo quer fazer algo para Deus. O servo vive tentando agradar, compensar,
merecer. Ele trabalha com medo de errar ou movido pelo desejo de provar seu valor. Ele foca em tarefas, desempenho e obrigação. O filho quer fazer algo com Deus. O filho deseja caminhar ao lado do pai. Ele serve com amor, não por peso. Não age para conquistar aprovação. Age porque já é aprovado. Ele entende que o maior presente não é a missão, mas a companhia de Deus na missão. Essas reflexões abrem espaço para a cura. Uma maneira poderosa de renovar essa visão é voltar-se para nossa Escritura. A Bíblia nos lembra o tempo todo que somos filhos, não escravos. Em Gálatas 4, 6 a 7, Deus declara que colocou o Espírito do seu Filho dentro de nós. E por isso podemos chamá-lo de Abba, Pai. Isso muda tudo. Meditar nessas verdades traz libertação, esperança e uma nova consciência de quem somos. 6 Gálatas 4, 6 e 7. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Também é muito importante caminhar com pessoas que vivem essa mesma compreensão. Um ambiente espiritual saudável, onde a filiação é celebrada, pode ser transformador. Ouvir testemunhos, participar de cultos e estudos bíblicos que reforçam a paternidade divina, fortalece o coração e renova a mente. Como nos lembra a palavra em Hebreus 10, 24 a 25. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E eu quero te convidar a imaginar algo. Como seria seu dia se você realmente se enxergasse como um filho amado? Como seriam suas decisões? Sua forma de se relacionar com as pessoas? A maneira como você enfrentaria lutas e desafios? Quando a mentalidade de filho desce do entendimento para o coração, a vida muda de tom, muda de cor, muda de ritmo. Lembre-se, essa transição é uma jornada. Ela acontece passo a passo. Cada pequena descoberta sobre o amor do Pai é um avanço. Cada ajuste interno é uma vitória. Caminhar como filho é entrar em liberdade, alegria e propósito. E isso está disponível para você agora mesmo. À medida que refletimos sobre essa mudança de mentalidade, não podemos deixar de lembrar da parábola do filho pródigo. Ela é, talvez, um dos retratos mais claros da diferença entre viver como servo e viver como filho. O filho mais novo, depois de romper com o pai e desperdiçar tudo, quando finalmente toma a decisão de voltar para casa, volta com uma mentalidade profundamente marcada pela culpa e pelo medo. Ele ensaia seu discurso dizendo, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Perceba isso. Ele decide voltar, mas não como filho. Ele volta querendo ser servo, porque sua dor e sua vergonha convenceram seu coração de que a única coisa que ele merecia era o status mais baixo. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes deixamos nossas quedas, erros e sentimentos de indignidade definirem nossa identidade diante do Pai? Também é muito importante caminhar com pessoas que vivem essa mesma compreensão. Um ambiente espiritual saudável, onde a filiação é celebrada, pode ser transformador. Ouvir testemunhos, participar de cultos e estudos bíblicos que reforçam a paternidade divina, fortalece o coração e renova a mente. Como nos lembra a palavra em Hebreus 10, 24 a 25, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E eu quero te convidar a imaginar algo. Como seria seu dia se você realmente se enxergasse como um filho amado? Como seriam suas decisões? Sua forma de se relacionar com as pessoas? A maneira como você enfrentaria lutas e desafios?
Quando a mentalidade de filho desce do entendimento para o coração, a vida muda de tom, muda de cor, muda de ritmo. Lembre-se, essa transição é uma jornada. Ela acontece passo a passo. Cada pequena descoberta sobre o amor do Pai é um avanço. Cada ajuste interno é uma vitória. Caminhar como filho é entrar em liberdade, alegria e propósito. E isso está disponível para você agora mesmo. À medida que refletimos sobre essa mudança de mentalidade, não podemos deixar de lembrar da parábola do filho pródigo. Ela é, talvez, um dos retratos mais claros da diferença entre viver como servo e viver como filho. O filho mais novo, depois de romper com o pai e desperdiçar tudo, quando finalmente toma a decisão de voltar para casa, volta com uma mentalidade profundamente marcada pela culpa e pelo medo. Ele ensaia seu discurso dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Perceba isso. Ele decide voltar, mas não como filho. Ele volta querendo ser servo, porque sua dor e sua vergonha convenceram seu coração de que a única coisa que ele merecia era o status mais baixo. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes deixamos nossas quedas, erros e sentimentos de indignidade definirem nossa identidade diante do Pai? Mas o mais lindo dessa história é que o Pai não permite isso. Antes que o filho termine o discurso ensaiado, o Pai o interrompe com um abraço, um beijo e uma ordem clara aos servos. Tragam a melhor roupa, coloquem o anel, preparem a festa. O pai não estava interessado em ganhar mais um servo. Ele queria o filho de volta. O coração do pai sempre aponta para a restauração, nunca para rebaixamento. Ele não negocia nossa identidade, ele a reafirma. Ele não aceita que nos tratemos como escravos quando ele nos gerou para ser filhos. E se o filho mais novo revela uma mentalidade de servo por culpa, o filho mais velho revela uma mentalidade de servo por religiosidade. Ele nunca havia deixado a casa, mas também nunca havia desfrutado dela. Ele diz ao pai: Eu te sirvo há tantos anos e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. É impressionante. Ele morava na fazenda, mas vivia como se fosse empregado dela. O pai então responde com uma verdade que quebra toda a mentalidade de escravidão. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. O que faltava ao filho mais velho não era trabalho, era consciência. Ele trabalhava, mas não desfrutava. Servia, mas não se reconhecia como herdeiro. Assim acontece com muitos de nós. Permanecemos na igreja, servimos, trabalhamos, nos empenhamos. Mas ainda assim, por dentro, nos sentimos como servos tentando conquistar algo que já é nosso por herança. Essa parábola nos confronta de maneira amorosa. Que tipo de filho eu tenho sido? Tenho vivido como servo por culpa? Ou como servo por religiosidade? Ou tenho vivido como filho, amado, aceito e participante da herança? O pai continua dizendo o mesmo para mim e para você. Tudo o que é meu é teu. Eu não quero um servo. Eu quero meu filho de volta. Para ilustrar essa realidade, tente lembrar de algum momento da sua vida em que você se sentiu perdido, fragilizado ou profundamente carente de direção. Talvez tenha sido uma doença, uma luta emocional, um problema familiar ou até um silêncio que parecia não ter fim. É nesses momentos que a oração se torna mais do que um hábito. Ela vira um abrigo. Histórias como a de Flávia, nome fictício, por exemplo, se repetem todos os dias. Flávia estava vivendo uma crise de saúde, cheia de incertezas e medos, mas encontrou forças nas conversas que tinha com Deus. Ela não escondia suas lágrimas, nem tentava parecer forte diante dele. Simplesmente falava e também ficava quieta para ouvir. E nesse diálogo sincero, ela descobriu paz, esperança e direção. Sua história nos lembra que oração não é um monólogo desesperado, mas um encontro real entre um filho necessitado e um pai que escuta. É essencial que você reflita, de maneira muito honesta, sobre como tem se sentido quando se aproxima de Deus. Às vezes, a insegurança, que nasce de culpas antigas ou de feridas emocionais, nos impede de viver essa intimidade plena. Pergunte-se:
Eu realmente me sinto à vontade para abrir meu coração diante do Pai? O que tem me afastado dele? O que ainda me faz aproximar com medo, como se ele estivesse me observando para me corrigir e não para me acolher? A palavra de Deus nos encoraja a uma postura diferente. Como diz Hebreus 4:16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando identificamos essas barreiras internas, podemos tratá-las com amor e verdade. A oração não deveria ser um momento cheio de formalidades, onde tentamos dizer tudo certinho. Deus não espera frases bonitas. Ele espera um coração sincero. E ele já conhece suas lutas, anseios e preocupações. Nada do que você diz o surpreende, mas tudo o toca quando você decide se abrir como filho.